Se eu não gravo, Você vai gravar? vou gravar agora. Tu perguntou, foi? Eu não escutei, não. Oi. Vamos lá. Tá aqui, gente. Ele coloca no mapa a questão da densidade demográfica de cada região brasileira, né? Então, percebam que, de uma forma geográfica, o maior número de pessoas por área, ela sempre vai se concentrar onde? Na região litorânea, né? Então, toda a região litorânea, ela tem essa quantidade grande de pessoas. Alguém pode me dizer o porquê? Aí é no caso do Brasil, professor. Sim, no caso do Brasil. Mas assim, mesmo assim, em outros casos, em outras regiões, a gente tem muita gente também nas áreas litorâneas. Porque a área litorânea, ela é muito rica, tá? No caso do Brasil, vamos se estender apenas ao Brasil, por exemplo. Por que a área litorânea tem muita gente? Porque tem mais recurso, tá? Por exemplo, se a gente for comparar Caruaru com Recife, Recife não falta água. E aqui em Caruaru tem dias que está faltando água, tá? E se a gente for mais adentro do Nordeste, a gente não vai ter água de jeito nenhum. Agora, lógico, isso é uma coisa do Nordeste, tá? Em outras regiões que chovem bastante, isso não vai acontecer. Mas, por exemplo, no Amazonas. No Amazonas, a população não é tanta quanto no Rio de Janeiro. Por quê? Além de não ser uma região litorânea, tá? É uma região pobre, esquecida pela questão política, tá? Agora, o Amazonas ela tem muitos recursos. Agora, a questão é que no Amazonas não é tão desenvolvido, né, quanto nas capitais aí que estão, que é São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais, tá certo? Mas numa questão de população e de recurso, a região litorânea ela apresenta mais recursos do que outras. Lógico que cada região tem o seu recurso peculiar, mas em especial a litorânea ela vai ter mais recursos, tá? Por quê? Por exemplo, a região litorânea ela é uma região que ela nem faz muito frio, nem faz muito calor, entendeu? Ela procura ter o seu clima um pouco mais equilibrado, dependendo da região. No Brasil não é tão assim, né? A gente sabe que no Brasil é quente de todo jeito, tá? Mas assim, em outros países a gente tem uma variação, tá? Nem é tão frio, nem é tão quente. Pronto, na Califórnia mesmo. A Califórnia é um dos melhores lugares do mundo para se morar, porque nem é tão quente, nem é tão frio. Depende da estação do ano. Mas ele sempre tenta se permanecer equilibrado, ou seja, é quente no inverno, no verão é mais frio, mas nem tanto, tá? Então a região litorânea ela tem essa característica particular. Então por isso que tem tanta pessoa que prefere ir para essas habitações. Então, quer falar, quer completar alguma coisa que você disse assim, isso é no Brasil? Você sabe alguma característica de outro país que seja um pouco diferente? Cadê ele? Saiu, foi? Ele tá. Ah, tá. Rapaz, fala, Cranco. Então, se ele não falou, é porque ele não quer falar. Deu perdido. É. Então, vamos lá. Passando. Tá, dispersão. Gente, dispersão a gente lembra muito, sabe com quê? Com difusão simples, difusão facilitada, osmose. Lembra disso lá do primeiro ano? A dispersão é a capacidade que, é, como é que eu posso dizer, uma partícula ela tende a se espalhar, né? Então, no caso aqui, a dispersão ela vai se caracterizar no espaçamento dos indivíduos entre si, formando padrões, tá certo? Então, vão existir, por exemplo, grupos de animais que eles vão sempre permanecer em grupos agrupados, tá? Vão existir espécies que vão preferir ficar mais isoladas, tá certo? Vão existir espécies que ela não tem essa questão de estar agrupada ou isolada, ela sempre vai estar de forma mais homogênea em um determinado ambiente, tá certo? Então, por exemplo, leões. Leão, ele se enquadra na questão de agrupamento, né? Então, a gente tem um certo grupo de leões, onde tem várias leoas e um leão. Então, ele tem aquele grupo ali em um determinado local.
Aí em outro local tem outro grupo de leões. Em outro local tem outro grupo. Então, você pode ver por esse desenho, mais ou menos, como é que a dispersão ela acontece. Agora, por exemplo, eu não sei qual é o mico-leão dourado, no Amazonas. Eles estão por toda parte da floresta amazônica, tá certo? Então, que tipo de dispersão essa espécie ela utiliza? A dispersão homogênea, tá? Porque eles estão em todo o território, eles não estão agrupados, tá certo? Dúvidas? Não. Isso aqui é só perguntas bobas. Falando ainda da densidade, ó, falando sobre migração. Deixa eu ver aqui. Quais fatores contribuem para o aumento da densidade populacional e para o seu declínio? Então, vários fatores podem contribuir para isso, né? Então, depende muito do ambiente. Então, depende muito do ambiente, depende muito do que está acontecendo com o ambiente, tá certo? Então, quando a gente falou, por exemplo, de migração, emigração, imigração, o que é que faz uma população de indivíduos sair de um determinado ambiente, do ambiente dela, para ir para outro? Então, vários fatores podem contribuir. A população não, a competição é um desses fatores, certo? As variações climáticas, é muito importante isso, a questão das aves saírem de um bioma para outro, tá? Por conta da variação climática, né? Por exemplo, as aves, elas quando chegam lá as aves do norte, quando vai chegando o inverno, elas saem, elas vêm para o sul, tá certo? Quando o inverno lá passa, elas voltam, elas retornam. Então, isso é um fator climático que pode acometer aí na densidade dessa população. Tá certo? Ó, a densidade populacional varia em função de fatores como natalidade e mortalidade das migrações de indivíduos. Tá? Então, deixa eu ver se eu decoro aqui. Emigração é quando eu saio de um local para o outro e não volto mais, não é isso? Uhum. Imigração é quando eu saio de um local para o outro e volto, não é isso? Imigração. Não. Ou é Imigração. Ah, não. Imigração Por parece que é para exemplo, trabalhar, não é isso? quando alguém de Recife, um exemplo, quando alguém de Recife vem para Caruaru. Para Para Caruaru, trabalhar e ele fez um volta. processo de imigração. Ah, tá. Não, para Recife ele fez um processo de... Não, é isso mesmo. Para Caruaru ele fez um processo de imigração, porque ele está vindo. Para Recife ele fez um processo de imigração, porque ele está indo. É só lembrar de exportação e Ah, importação, entendi. Muito que você bem. decora. Muito bem. Então, gente, esses fatores, eles vão acometer sim, certo? Na densidade populacional. E aí, o que é que fazem, por exemplo, esses animais imigrarem ou emigrarem? É justamente isso, a competição, certas variações climáticas. Se, por exemplo, uma determinada área está sendo desmatada, né? Então, o impacto do ser humano, ele acontece em um determinado ambiente, ele vai causar um tipo de emigração, como o Ítalo falou, né? Eu estou aprendendo a imigração, tá? Certo? E aí, ó, o que é que aumenta, o que é que diminui a densidade? Então, ó, a imigração, ela aumenta a densidade. Então, quando um determinado ser vai para uma área, ele aumenta a densidade daquela área, mas ele diminui da área que ele saiu, tá certo? A natalidade e a mortalidade das espécies, elas também vão aumentar ou diminuir a questão da densidade populacional de uma área, né? Então, se de repente eu tenho uma taxa de natalidade muito grande em uma determinada área, então eu aumento a densidade. Se eu tenho uma taxa de mortalidade muito grande, eu diminuo. Fácil demais, né? Se morre, diminui. Se nasce, aumenta. Não tem nem o que dizer, tá? Vamos ver agora um pouquinho sobre natalidade. E antes disso, alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre densidade, gente? Alguém quer comentar alguma coisa, alguma curiosidade? Também não. Também não, tranquilo, né? Então, a taxa de natalidade, na realidade,
ela vai ser, na verdade, o número, né, de nascimento de indivíduo de uma população, tá? E, no caso, a mortalidade vai ser o número de mortes, né, de uma determinada população. A taxa de natalidade ela vai ser exemplificada pelo cálculo de número de nascimentos dividido pelo tempo. E, no caso, a mortalidade é o contrário. Vai ser o número de mortes dividido pelo tempo. Tá? Aí, o tempo, qual vai ser o tempo, professor? Depende do que se segue. Tá certo? Então, por exemplo, eu quero saber a taxa de natalidade de indivíduos de uma população em um ano. Tá certo? Aí eu vou ter que pegar a quantidade de indivíduos que nasceram, certo? Naquele ano, vou dividir e tenho um valor. Por exemplo, eu quero saber uma população de 10.000 pessoas, tá? Qual é a taxa de natalidade de uma população de 10.000 pessoas em 2 anos? Tá? Aí o que é que você vai fazer? Eu vou fazer 10 por 2, que vai dar 5 por 1. Tá certo? Então, é de 5.000 pessoas, é de 5.000 por 1. No caso, eu tenho 5.000 habitantes por ano. Só que não vai ser um número exato, assim, facinho para a gente fazer, né? Vai depender de acordo com as questões, de acordo com o problema que vier para vocês. Geralmente, quando se fala de taxa de natalidade, quando se fala de taxa de natalidade, eles vão utilizar gráficos, tá? Porque aí eles têm um controle, assim, ele tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Ele coloca no gráfico e aí coloca a quantidade e você tem que, além de fazer o cálculo, você tem que analisar o gráfico, tem que interpretar o gráfico. Mas não é do funcional, é só lembrar. Número de indivíduos pelo tempo. Tanto de nascimento quanto de mortalidade. Tá certo? Então, para natalidade, número de nascidos pelo tempo. Para mortalidade, número de mortos pelo tempo. Facinho. Isso aí vocês não vão esquecer de jeito nenhum. E a densidade, número de indivíduos pela área. Tá certo? Dúvidas? Não, né? É. Dispersão. Modo de como os indivíduos se distribuem no espaço, como eu falei a vocês, tá? Então, a gente vai ter a dispersão homogênea, agrupada, ou a dispersão, qual foi a que eu falei? Eu esqueci o nome, isolada, sei lá como foi. Deixa eu ver aqui. Aleatória, tá? Então, o movimento dos indivíduos para dentro, que é a imigração, ou para fora, que é a emigração da população, eles também vão acometer na dispersão da população naquele determinado ecossistema, tá? Então, só para relembrar, a imigração é o aumento do número de indivíduos, né, que promove o crescimento da população, e a emigração é a diminuição do número de indivíduos que promove o declínio da população. Nunca decorei isso, nunca vou decorar. Quando for o ano que vem que eu for dar essa aula novamente, eu vou estar louco, sem saber o que é emigração e imigração. Assim como até hoje eu não sei quem é a mandíbula e quem é o maxilar. Vocês lembram quem é? Quem é quem? A mandíbula é o de cima, né? E o maxilar é o de baixo. Como é? Eu não sei, eu tenho problemas com isso. Quem é quem? Mandibular e maxilar. Eu não sei quem é. Quem é o de cima ou o de baixo. Isso aqui. Eu também não. Entendeu? Mandei. Até um Acho que o tempo maxilar é de desses. cima, né? Entendeu? Eu Pronto, não sei também não. posterior e anterior. Nem me pergunte. Eu não sei quem é que está na frente, quem é que está atrás. Não sei. Eu não consigo, gente, decorar essas coisas. Eu não sei por quê. Quando é uma coisa assim, é antônima. Eu não consigo. Acho que é antônima, sei lá. É isso mesmo. Tá? Isso aqui é o quê? Taxa de crescimento bruto. É o número de indivíduos no final do período
número de indivíduos no início do período e a duração do período, que é o tempo. Então, a taxa de crescimento de uma determinada população. Então, você vai pegar o número de indivíduos de um certo tempo, né? Então, por exemplo, você vai pegar assim, eu quero saber a taxa de crescimento de crianças, sei lá, de adolescentes, de tal ano até tal ano, tá? Então, eu vou diminuir, fazer a variação do final para o inicial. Vou pegar esse valor e vou dividir pelo tempo total. Então, por exemplo, de 1 ano a 5 anos. Então, eu vou dividir 5 por 1, aí vou pegar 4 e dividir por 5, que é o tempo total. Tá certo? É mais ou menos assim que se faz. Tá rindo por quê, Kaique? Oi? Kaique? Tá rindo por quê? Nada, filho. Então, aqui eu tenho um esqueminha, gente, ó. Natalidade, taxa de natalidade, muita natalidade, mais imigração, tá? É maior do que a mortalidade e a emigração. Então, é que eu vou ter aqui uma população em crescimento. Então, quanto maior a natalidade e a imigração de espécies, maior o crescimento, tá? Quanto maior a mortalidade e a emigração, eu vou ter um declínio na população desse ambiente, tá? E se eu tenho tanto a natalidade e a mortalidade equiparadas, quanto a imigração e a emigração também equilibrados, eu vou ter uma população em equilíbrio, tá certo? Então, já imaginaram, por exemplo, se não morresse gente, como era que ia ser o mundo, hein? Ia ser muito cheio, gente. Ia ser muito popular. E a gente Ia ficar muito engraçado. ia ser. Aí eu queria ver quando vier essa pandemia, se não ia poder aglomerar. Você levanta o pé, você perde o lugar. Então, por isso que morre gente. Morre espécies. Por isso que existe a morte, por isso que existe a vida, né? Porque precisa equilibrar o número de indivíduos em uma determinada área. Se eu tenho um número de indivíduos demais, o que é que vai acontecer? Eu vou desequilibrar aquele ecossistema. É o que eu estava falando a vocês, acho que foi em relações que eu falei isso. Por exemplo, se por um acaso eu aumento pronto, o sapo ele é predador de insetos, de mosquitos e tudo mais. Então, se eu, por um acaso, eu extingo todos os sapos do planeta, então o que é que vai acontecer? Uma superpopulação no número de insetos e no número de mosquitos, tá? Então, eu vou ter o quê? Um grande desequilíbrio ecológico na densidade demográfica desses indivíduos, certo? E aí a professora aqui desse slide mandou vocês fazer um exercício da página 108, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação interessante. Ah, tem. Potencial de crescimento, potencial biótico, resistência do meio. Vamos ver se eu consigo explicar isso aqui para vocês, porque são gráficos, eu tenho que estudar eles primeiro. Como eu não estudei, deixa eu ver. Esquece. Diga aí. Não, ia dizer porque não estudo durante esse horário de almoço, pega 20 minutos e Pode explicava na ser, próxima pode aula. ser. Eu vou ver aqui como é que eu faço isso. Isso é porque são predador e prey. Eu tenho que estudar isso aqui mesmo. É o que eu vou fazer. Então, tanto é que a aula já acabou, né, Kaique? Eu estou vendo Aham. agora. Então, a gente volta aqui com esses gráficos de potencial de crescimento, tá certo? Para mim passar para vocês. E a gente finaliza populações. Tá. Então, tchauzinho. Valeu.